Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Muito bem pessoal, então vamos continuar e nessa aula aqui nós vamos terminar o assunto sobre sistema estomatognático. Essa aqui é a 10ª e última aula sobre esses sistemas e aqui nós vamos falar sobre as alterações posturais dessa disfunção que nós estamos falando repetidamente até aqui do sistema estomatognático. Que disfunção é essa? Para que fique claro, é a respiração bucal. Então o indivíduo que respira pela boca quando deveria estar expirando pelo nariz, né? E esse fato, essa respiração bucal gera a mastigação unilateral, que então vai causar todos esses problemas. Na aula passada a gente falou sobre as alterações faciais dessa disfunção, então se você quiser ver especificamente essa aula, só clicar aqui em cima que você vai ver essas alterações faciais. E se você quiser ver todos os outros conteúdos, as outras aulas que vieram antes dessas aí, também vou deixar no card o acesso para você ir para a nossa playlist e encontrar todas as aulas que a gente fez até aí. Beleza? Vamos direto ao ponto. Alterações posturais, né? Então, alterações que envolvem outras articulações que não articulações que fazem parte do sistema estomatognático, não é isso mesmo? Poxa, eu estou falando de postura humana, eu estou falando do corpo inteiro. Então, caramba, eu posso ter esse tipo de alteração a partir de uma mastigação unilateral, uma mastigação viciosa em um dos lados? A gente vai ver que pode sim, tá? Então vamos começar falando, pessoal, da cintura escapular. Muito bem, então essa é o nosso primeiro foco. E o que pode acontecer? O raciocínio que a gente vai criar aqui é o raciocínio que a gente criou na aula passada, tá, pessoal? A mastigação viciosa em um dos lados vai recrutar bastante, muito mais do que deveria, da musculatura que fica desse lado, que é chamado de lado de trabalho, o lado que a gente mastiga. E ela vai recrutar muito menos do que deveria da musculatura do outro lado, que é chamado de lado de balanceio ou lado de equilíbrio. E esses músculos do lado de trabalho, eles vão ficar hiperativados, hipertrofiados, por causa desse excesso de contração. E uma vez que esse excesso de contração ele existe e está em curso, esse músculo ele costuma a encurtar. O que é encurtar? É diminuir o seu tamanho entre as inserções proximais e distais. Então ele fica menor. Beleza, pessoal? E acontece que os músculos, eles o quê? Muitas vezes eles conectam ossos, né? Ele está inserido distalmente em um osso e ele está inserido em outro osso aqui do outro lado. Então, quando esse tamanho dele diminui, essas estruturas ósseas, o quê? Elas aproximam, né, pessoal? Então, é isso que a gente chama de encurtamento muscular, que pode causar contraturas musculares e o negócio fica complicado. Mas, focando nisso aqui, qual que é o ponto da cintura escapular? Ora, os músculos ióideos, pessoal, supra e infra-ióideos que nós conhecemos na aula passada, eles têm uma relação muito íntima com os músculos da cintura escapular. Principalmente, galera, o músculo trapézio. Principalmente o músculo trapézio. Então, quando esse encurtamento por excesso de ativação acontece, a gente tem a dissipação daquela tensão que passa pelo tecido conjuntivo, que a gente chama de fáscia, não é mesmo? E acomete outros músculos, músculos vizinhos e adjacentes. Inicialmente, o nosso problema ele vai estar concentrado ali na musculatura ióidea. Então, o lado de trabalho vai puxar ou inclinar a cabeça dessa maneira. Então, o lado que eu mastigo vai gerar toda essa tensão e a musculatura, a gente falou, principalmente as supra-ióideas, vai fazer com que a minha cabeça incline. Muito bem. Permanecendo com a minha cabeça nessa posição, imediatamente a endolinfa que está dentro da cóclea vai mudar de posição desse lado quando comparado com o outro. E acontece que o meu cérebro ele vai ficar sabendo disso, tá? A gente vai enviar essa aferência através do 8º par de nervo craniano, que é chamado de vestíbulo coclear. Muito bem, então meu cérebro vai ser avisado. Caramba, a posição da cabeça desse indivíduo está diferente.
Imediatamente meu cérebro vai responder, vai levar uma eferência agora através do 11º par de nervo, que é o nervo acessório, e ele vai gerar uma contração do músculo esternocleidomastoide do lado contralateral, que vai fazer isso. Vai arrumar a posição da minha cabeça, para que a endolinfa agora fique o quê? Fica no mesmo nível entre as cócleas, entre os lados aqui do sistema coclear, beleza? Muito bem. Só que o lado de trabalho, ele está com aquele encurtamento que a gente conversou. E quando o meu cérebro ele gera esse ajuste, os músculos do lado de trabalho, por estarem curtos, eles vão trazer a cintura escapular junto. Então o que vai acontecer é isso aqui, ó. Na hora que eu endireitar a minha cabeça, o ombro vem junto. Percebem? Porque o músculo está curto e quando eu movimentei a minha cabeça, endireitando aqui esse sistema, eu trouxe o ombro junto, principalmente por causa do músculo trapézio, beleza? Que está conectado aqui. No momento que eu endireito, ele traz o ombro para cá. E esse ombro nessa posição, durante meses, durante anos, pode sim ficar com problemas, e problemas, claro, primeiros relacionados à forma dele, mas frequentemente esses problemas de formas evoluem para problemas de função, tá? Então a gente pode começar a falar de síndrome do impacto do ombro aqui, a gente pode começar a falar de alguma degeneração, algum comprometimento articular, tá bom? Por uma posição que é errada ou incomum, mantida por muito tempo. E claro, galera, a gente passa a falar de tensões musculares que quase matam o paciente, né? Principalmente aqui na região do cleidomastoide, do músculo esternocleidomastoide, ou seja, na região da clavícula e do processo mastoide. Então fica aqui, ó, pessoal. Nessa região aqui, uma tensão, o músculo parece uma pedra. A gente bota a mão aqui no paciente, você parece que você está palpando um osso, né? Quando na verdade você está palpando o quê? Ventre de músculo. Né? Então isso gera um desconforto muito grande e com o passar do tempo pode gerar até uma hipersensibilidade nas inserções dos músculos que estão encurtados, né? Então, como eu disse, o esternocleidomastoide começa com uma tensão aqui, mas com o passar dos anos até a inserção do externo, a inserção distal desse músculo, ela fica sensível. Então, se for do lado esquerdo, principalmente, essa sensibilidade aqui na inserção external do músculo cria sintomas que podem ser confundidos com angina, né? Com aquelas dores cardíacas. A gente falou um pouco disso também no vídeo passado. Beleza, pessoal? Então, cintura escapular, esses são os comentários. Eu vou anotar um pouco disso aqui no quadro. Muito bem. Depois disso, galera, a gente passa a falar de alterações torácicas. Então, tórax. E é o seguinte, galera. O músculo trapézio, vocês se lembram que eu falei com vocês dele? Então, esse aqui é o músculo trapézio, ó. Não é esse aqui que é o músculo trapézio? As fibras ascendentes dele é esse aqui. Mas o que a galera costuma esquecer, ou as pessoas não consideram quando a gente fala disso, é que o músculo trapézio, ele também é esse aqui, ó. A parte descendente dele, principalmente, ou a parte inferior. Não é verdade? O músculo trapézio é um músculo gigantesco. Então a gente tem a parte média aqui de fibras médias, que são fibras horizontais. A parte de fibras ascendentes, que são fibras que vão em sentido cranial. E a gente tem fibras que descendem e vão até a altura da 12ª vértebra torácica, galera. Se eu não me engano, é nível de tórax aqui ainda que nós estamos falando. Então, olha o tamanho desse músculo. Então, você está me falando, Vitor, que esse músculo ele sofre com aquelas tensões que são geradas no lado de trabalho do indivíduo? É exatamente isso que eu estou falando. Então, se o indivíduo ele mastiga aqui, ó, imagina que eu estou de costas, né? E esse aqui é meu trapézio. Eu mastigo do lado direito. Então, o meu lado direito ele está hipertensionado, né? Os tecidos conjuntivos, tecidos moles, eles estão lidando com uma tensão que é grande demais, principalmente quando comparado ao outro lado. Então, o trapézio, não só ele vai puxar o meu ombro, esse aqui é a articulação do meu ombro, tá, pessoal? Articulação gleno-humeral. Não só ele vai puxar a articulação do meu ombro para cima, como eu já falei, mas ele também vai puxar as vértebras, galera, para cima também.
E o que vocês acham que vai acontecer a partir disso? A partir dessa tensão que está sendo sentida ou está sendo deslocada pelo músculo, caramba, não estou sabendo usar a palavra, e está sendo então usada para alterar essas estruturas que o músculo trapézio se relaciona. Entre elas eu estou falando o quê? Vértebras, segmento vertebral, que deveria o quê, galera? Seguir um eixo que é totalmente vertical. Mas com essa força, com esse vetor força aqui, ó, nessa direção, o que vai acontecer? Escoliose. O que é provável que aconteça, né, galera? Uma escoliose. Sim. Olha, o músculo está até aqui embaixo. Olha aqui onde é que está o músculo trapézio, onde que ele vem. Aqui embaixo. Se eu tenho uma força puxando, né, por causa desse hipertensionamento aqui, ó, esses ajustes que estão sendo feitos, é provável que aconteça isso aqui. Não é provável que isso aconteça? Depois de meses, de anos, tá, pessoal? Estou falando aqui de um paciente que é totalmente crônico, um paciente que lida com a disfunção há vários meses. E esses meses, uma hora, eles se tornam anos e isso aqui pode acontecer. Então o indivíduo ele fica com alterações até a nível de tórax, tá? Falando principalmente aí de coluna vertebral. Outra coisa que ainda acontece com o tórax, por causa que a víscera está aqui, eu estou falando do pulmão agora. Pulmão. Funcionamento pulmonar. É que o respirador bucal, ele tem aquela anteriorização de cabeça, né, para respirar. Então ele fica assim. E essa anteriorização de cabeça desfavorece o funcionamento dos músculos que costumam levantar a clavícula e as primeiras vértebras. Primeiras vértebras não, gente. As primeiras costelas que estão conectadas nas primeiras vértebras para favorecer a expansão pulmonar. Esses músculos são os escalenos. Então, com essa anteriorização, eles ficam em uma posição que é chamada de... em uma condição que é chamada de insuficiência. Então, a posição gerada pelas estruturas ósseas a quais os músculos estão conectados desfavorece o ato contrátil desse elemento muscular. Então, os escalenos eles passam a ter o quê? Dificuldade de levantar a clavícula e as primeiras costelas. Então o indivíduo ele fica com dificuldade de expandir o tórax para que ele respire. E uma vez que isso acontece, esse indivíduo vai ter problema de troca gasosa. Então os alvéolos eles vão ficar com dificuldade para receber o oxigênio e mandar dióxido de carbono lá para fora. É o que a gente chama de hematose. Né? E essa dificuldade somada a já o mau tratamento do ar, né? A falta de umidificação, a diferença de pressão entre os meios, né? Considerando que aqui dentro deveria ter uma pressão subatmosférica, lá fora atmosférica, mas isso não acontece no respirador bucal. Tudo isso pode sim gerar problemas respiratórios, problemas torácicos, pulmonares nessa pessoa. Então depois do tórax, a gente vai falar um pouco sobre o abdômen, tá, pessoal? Abdômen, sobre vísceras abdominais principalmente. O material que eu estou lendo ali traz essas informações e já que a gente está aqui batendo papo, né, sobre algumas coisas legais, eu achei válido trazer para vocês ficarem sabendo também, tá? Mas é aquela coisa, né? Eu acho que para a gente criar alegações extraordinárias, a gente precisa também de evidências extraordinárias, né? E eu não sei se o autor que eu estou lendo ali tem essas evidências. Mas vamos lá, vamos falar do raciocínio que ele teve, talvez seja interessante. Então o raciocínio é o seguinte, algumas vísceras do abdômen também podem sofrer por causa dessas alterações posturais. E o raciocínio que o autor cria é o seguinte, aquela possível resposta, aquele estímulo escoliótico ali criado por causa do hipertensionamento do músculo trapézio, vai comprimir um dos lados do corpo, certo? E vai alongar o outro lado do corpo. A gente falou disso, não é verdade? Vamos supor que o meu lado é o lado direito. E aí aqui ele está hipertensionado. O meu músculo trapézio vai puxar a minha coluna vertebral e isso vai acontecer. Então veja, nessas condições, o meu lado esquerdo ele está
comprimido, está comprimido, não é verdade? Ele está assim, a minha coluna vai estar assim, ó. Ou seja, côncava desse lado e convexa do outro. Então tá vendo que essa boquinha aqui ela vai tender a morder as estruturas que estão aqui? Tipo um Pac-Man? Tipo um Pac-Man, né? Não morde nada não, né, pessoal? Tô falando bobagem com vocês. Mas querendo ou não, a gente tem algumas estruturas ali do lado. A gente tem vísceras dos dois lados do nosso abdômen. Então o que o rapaz ali estava dizendo é que essa compressão aqui, essa concavidade, pode acabar por prejudicar algumas dos funcionamentos desses órgãos. Como, por exemplo, os rins, galera. Então ele falou que o seguinte, o lado que está esticado, ou seja, o lado contrário que está comprimido aqui, ele vai esticar os uréteres renais. E isso pode dificultar ou atrapalhar o funcionamento desse órgão. O outro lado aqui que está comprimido, principalmente se a compressão estiver do lado esquerdo, que foi o exemplo que a gente criou aqui, pode criar também problemas estomacais, pode dificultar a digestão e o funcionamento do trato gastrointestinal. Se a gente estiver falando de uma mulher, essa diferença de pressão e de tensão entre os lados aqui do abdômen pode também gerar problemas ovarianos, como ovário policístico. Uma outra coisa a se considerar aqui também, pessoal, talvez seja o diafragma, né? Porque o diafragma, ele vai estar assim, gerando uma pressão dentro do abdômen que é grande demais, porque o tórax, ele não vai estar expandindo como deveria. Vocês se lembram o que eu falei dos escalenos? Então os escalenos, por causa da sua insuficiência, ele não vai conseguir expandir o tórax. Então o diafragma ele vai estar tentando ali o tempo todo inflar ou expandir para que a respiração aconteça normalmente, mas ele não vai estar conseguindo. Então ele vai estar gerando muita pressão. E esse excesso de pressão gerado pelo diafragma pode também comprometer ou afetar, alterar de alguma maneira as vísceras abdominais. Pensei nisso aqui apenas. Então, vocês devem estar se perguntando, Vitor, acabou? A gente está falando de sistema estomatognático, você já está falando de alterações que é lá no abdômen, quase nas pernas. Já acabou aí? Não acabou não, pessoal. Ainda falta falar aqui, ó. Acreditem ou não, cintura pélvica. Então, talvez alguma coisa aconteça até lá na cintura. Cintura inferior agora, né? Então o raciocínio é o mesmo, vamos lá. A gente está falando de um músculo que se estende desde o osso occipital até a 12ª vértebra torácica. E a gente está falando que esse músculo, em um dos seus lados, ele está hipertensionado. E aí a gente usa aquele raciocínio que a gente já usou até aqui várias vezes, tá? Então a face ou tecido conjuntivo, a face muscular que está em cima desse músculo e que chega até outros músculos vai transmitir esse excesso de tensão que pode gerar alterações, e é o que acontece aqui. Então, a crista ilíaca dessas pessoas que mastigam só de um lado, nesse lado de trabalho, provavelmente vai estar mais alta, tá, pessoal? Vai estar mais alta porque ela vai estar sofrendo essa tensão superior no sentido cranial, aí ela vai superiorizar, e ela vai ficar hipersensível também, tá? Então, as inserções mais superiores da crista ilíaca, talvez no paciente, no momento que você faz a palpação ali, ele vai sentir algum incômodo por causa dessa tensão que ele está sofrendo esse puxamento, esse levantamento durante dias, durante meses, durante anos aqui. Então o osso dele, nesse local aqui de inserção dos tecidos moles, ele vai estar hipersensível, vai estar sentindo incômodos aqui a partir do toque. Essa é uma opção. E o que acontece é que com esse levantamento aqui da crista ilíaca de um lado, o membro inferior que vai estar mais suportando a carga do corpo vai ser o contralateral, não é verdade? Se a minha crista ilíaca do lado direito estiver mais alta, o membro desse mesmo lado ele vai estar com menos contato no chão do que o membro desse lado aqui, não é verdade? O meu peso ele vai estar predominantemente sobre o membro contralateral, ou seja, aquele membro em que a crista ilíaca está mais baixa. Então esse membro ele vai suportar a maioria das cargas
desse corpo. Se eu estiver falando de atos esportivos, de um indivíduo que é atleta, caramba, depois de muito tempo esse membro ele vai sofrer sim muito com esse excesso de carga, e a gente pode falar no futuro de processos degenerativos em que? Nas articulações do membro, né? Coxofemoral, articulação do joelho e articulação do tornozelo. Sobrecarregada, né? Então deu para entender aqui, pessoal, a perna contralateral ela vai ficar sobrecarregada. Então é isso, eu acho que a gente falou das principais alterações posturais de um indivíduo que, ao respirar pela boca, ele tem aí um comportamento vicioso em um dos lados da face, que é a mastigação unilateral. Então não se esqueçam desse papo que a gente teve na aula passada, né, pessoal? O que é exatamente e especificamente que gera o problema? E o problema ele é gerado, assim, diretamente, pelo menos, pela mastigação unilateral. É ela que nós devemos combater. E a forma de combate que nós temos aí hoje dentro da odonto, dentro da fisioterapia, é fazendo com que o indivíduo ele respire pelo nariz. Porque se ele tiver o hábito de respirar pelo nariz, e principalmente isso, tá? Se ele tiver o hábito, se ele não precisar colocar consciência nessa função, no momento em que ele bota a comida na boca, ele vai vedar os lábios e ele vai usar essa cavidade apenas para mastigar e ele vai estar respirando pelo nariz. Quando ele usa apenas essa cavidade só para mastigar, ele vai conseguir mastigar dos dois lados, a língua dele vai funcionar da maneira certa, os músculos da face vão funcionar da maneira certa, ele vai deglutir da maneira certa, vai estar respirando da maneira certa, e então o sistema vai estar em equilíbrio, pessoal. E esse é o ponto. Frequentemente, os comprometimentos das condições homeostáticas do corpo são sinônimos de doença, significam doença. Quando eu estiver falando de uma situação onde os lados ou o sistema corporal, qualquer um dos sistemas do corpo, eles não estiverem funcionando em equilíbrio, muito provavelmente a gente vai ter, se não agora, nós vamos ter depois, um problema que a gente chama de doença. Então o raciocínio é esse. Não pode ter tensões em um lado da minha face que são diferentes do outro lado. Isso não pode acontecer, pessoal. Eu tenho dois lados do meu osso, ou do meu órgão, ou do meu músculo, do que quer que seja. Se eu tenho dois lados, esquerdo e direito, aqui tem que estar igual a esse lado. O comprimento muscular, a secreção das glândulas, a função dos meus músculos, o movimento das articulações tem que estar igual, para que de um lado não fique sobrecarregado e o outro lado ele fique hipoativado, né, e sem os estímulos que são necessários para que o sistema fique bem. Ok, galera? Então assim a gente conclui a aula de hoje. E concluindo essa aula aqui, a gente conclui também a série de vídeos sobre sistema estomatognático. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, se ficou alguma dúvida, se você quiser dar alguma sugestão, tem um lugar especial para você fazer isso. Faça isso aqui embaixo nos comentários, eu vou ler cada um deles, tá bom? Envie essa aula para algum amigo, se você achar que algum deles pode se interessar por isso que nós falamos aqui. Se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado, até mais, tchau!